livro é tão interessante. Se você não pôde ler esse livro, pelo menos assista o filme. É o Ensaio sobre a Cegueira. É um livro assim fantástico e o filme foi muito bem feito. Conseguiu retratar bem a realidade. É uma peste branca que chega, uma cegueira branca que chega e as pessoas vão ficando doentes, né? Vão perdendo a visão e vira uma pandemia. Ó, parecido com o que nós estamos vivendo aqui. E elas são acometidas de cegueira e acabam ficando isoladas em quarentena. E um grupo que é isolado vai para um hospício para que seja mais fácil cuidar de todas as pessoas que estão ficando cegas. E lá a coisa desenrola. Eu não vou dar spoiler porque realmente tem que assistir. É um filme profundo, denso e que faz a gente refletir sobre o nosso comportamento com os outros, o nosso comportamento com a gente mesmo, o que a gente é capaz de fazer para sobreviver e o quanto que a gente perde daquela coisa do coletivismo, da cooperação e do estar junto quando a gente tem uma questão de sobrevivência, né? E aí, por que eu resolvi pegar esses dois assuntos? O livro e filme do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, e o Mito da Caverna de Platão. Ah, Alessandra, sua louca! Como é que você me traz dois assuntos tão doidos, né? Mas é porque eu acredito de verdade que quanto mais a gente conhece sobre assuntos diferentes e vê a visão de alguém, ouve a visão de alguém sobre aquilo, mais condições a gente tem de expandir o nosso mundo, né? As pessoas gostam muito de pessoas que pensam iguais a gente. As pessoas gostam muito daquilo que só vem para confirmar que eu estava certo. E muito dificilmente se deparam com realidades que são um pouquinho mais distantes ou diferentes ou díspares ou dicotômicas, seja lá o nome que você quiser dar. Mas as pessoas não gostam de ser de serem contrariadas, as pessoas não gostam de ter suas convicções colocadas à prova. Mas o mito da caverna do Platão é uma passagem muito interessante, muito legal, e eu gosto muito de trazer nos meus workshops, nos meus treinamentos, porque é exatamente essa miopia que o ser humano tem, acreditando que somente as verdades dele são as reais e que só existe aquilo que ele acha que é certo. E isso é muito interessante porque o Platão, né? Platão, aquele mocinho querido, filósofo, fofo, ele cutucou a gente numa metáfora que ele faz, né? Numa alegoria, como é chamado, onde ele fala que tinham presos, né? Prisioneiros numa caverna e eles ficavam no fundo da caverna olhando para a parede. E que na porta da caverna, esses prisioneiros eles nunca tinham saído, nunca tinham ido lá fora. E ficavam passando as pessoas que estavam na cidade, né, onde essa caverna existia, e elas ficavam passando com jarros, com carrinhos, com formas, e tinha uma fogueira entre a abertura da caverna e o fundo da caverna onde esses prisioneiros estavam. E eles só conseguiam ver os reflexos, né, as sombras que ficavam trepidando aí dessa fogueira e dessas pessoas passando. Então, assim, né, é uma alegoria, mas é bem interessante, porque o quanto que a gente se enebria das verdades que nos trazem e o quanto a gente acredita e o quanto a gente cria as nossas próprias convicções baseados nessas inverdades, né, ou nessas visões de mundo que os outros não apresentam. Deixa eu só dar um oizinho aqui para Patrícia Dourado, minha prima. Beijo, queridona. Muito bom. Obrigada pelo retorno aqui. A Ana Maria Filha. O Réu, meu querido. Será que você ainda tá aqui? Beijo, queridão. A Vanessa, coisa boa. Gente chegando. Fico muito feliz. E o quanto que a gente... olhando para essa alegoria, né, do mito da caverna de Platão e lembrando do filme, né, e do livro do José Saramago, essa cegueira, né, por isso que o tema da live de hoje é a cegueira da sua própria caverna, né? Qual é a caverna que você se
entuchou, qual a caverna que você entrou e você tá vendo no fundo dela refletido apenas sombras, apenas verdades construídas e que você fica fiel a elas sem querer mudar, sem querer se transformar, sem querer perceber que talvez exista uma outra forma de ver a mesma situação, exista um outro modelo mental que talvez fosse mais eficiente, mais produtivo. Muitas vezes a gente se depara com situações na nossa vida onde a gente é testado a mudar, né? Você precisa tomar uma medida, uma decisão, tomar uma escolha que é totalmente diferente das atitudes que você já vem tomando. E uma coisa que eu falo muito para os meus clientes e até para as pessoas próximas a mim é que a gente precisa fazer um exercício mental sempre, porque quando a gente é arrebatado pela vida com uma situação inesperada, mas a gente tem um repertório muito curto, muito pequeno, muito estreito, a probabilidade é que a gente não saiba se virar naquele momento, né? A probabilidade é que a gente se confunda, é que a gente se perca, é que a gente coloque os pés pelas mãos, ou tome alguma atitude precipitada, ou não consiga ter clareza mesmo do que fazer, do que escolher. Então eu sempre gosto de pensar em vários caminhos para uma mesma questão. Eu tento sempre me desafiar a perceber se eu não estou sendo bitolada, se eu não estou sendo conservadora demais, se eu não estou sendo uma pessoa muito rígida com as minhas definições de vida, e quando o novo vem, quando a mudança vem, quando um desafio ou uma nova oportunidade chega, se eu não estou tão rígida e tão orgulhosa de quem eu já sou, que eu não consigo ver uma forma diferente de abraçar a vida. Então essa é uma coisa que eu queria trazer muito na noite de hoje, né? Falando aí sobre o ensaio sobre a cegueira, que é o livro e filme do José Saramago, e o mito da caverna de Platão, que às vezes a gente não quer enxergar, né? O que a gente insiste em não ver? Você sabe que assim, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, ai, Ale, eu queria tanto fazer uma transição de carreira, eu queria tanto conseguir uma promoção, mas você acredita que precisa de inglês? Ah, não brinca, menino, jura? Nossa! Ah, então você agora foi presenteado em pleno 2020 que inglês é necessário para a carreira. É tão engraçado isso, é tão curioso, é tão peculiar isso, que inglês é necessário desde quando eu estava estudando e a minha tia que pagou FISC para mim falou, ó, precisa fazer inglês, hein? Aí eu falei, vou lá fazer, né? Tá bom. Tudo bem que era aqueles cursinhos bem, né, bem superficiais, mas que já criou para mim a consciência de que se eu quisesse crescer no mundo corporativo ou ter mais oportunidades, o inglês teria que ser uma habilidade, uma competência que eu ia ter que ter. Então não dá para chegar em 2020 qualquer um dos profissionais que eu atendo falar assim, putz, Ale, não peguei a promoção, precisava de inglês, fi, que bonitinho, né? Então, quando a gente não quer ver, tem coisas que a gente tapa o sol com a peneira, mas também tem coisas que a gente se esconde atrás de um vitimismo, que a gente se esconde atrás de desculpas verdadeiras, né? Então, isso é uma parte que eu acho que é bem importante. Deixa eu falar um oi aqui pro Marcos Vaz. Tudo bom com você? Falar um oi para as pessoas que estão chegando, porque entra e sai, aí eu não falo oi, aí a pessoa não volta. Não, mas eu gosto sim, gosto de agradecer a presença de todo mundo que me acompanha. E outra coisa também, né, essa coisa do o que a gente não quer ver da nossa vida. Tem algumas pessoas que falam assim, ai, Ale, eu tô namorando e meu namorado ou minha namorada tá agindo assim, assim, assado, né? Por exemplo, meu namorado até agora não me apresentou para a família dele. Ou então, Alessandra, a minha namorada tá pegando no meu pé, não deixa eu ter mais amigos. Ou, Ale, meu namorado não quer ficar noivo logo e a gente já tá junto há 10 anos.
Ou, ai, Ale, a minha noiva implica com a minha mãe e tá tentando me afastar da minha família, ou fica controlando meus horários, sei lá, particularidades dos casais. E aí uma coisa que eu falo é, o que você não tá querendo ver dessa frase que você tá me contando? Porque assim, quando a gente tá dentro de um relacionamento, a gente sabe o que tá acontecendo lá, a gente vê o que tá acontecendo lá. Mesmo que a pessoa seja ótima em mentir, seja expert, ganhadora de Oscar na mentira, a gente sente. Então, assim, ó, bota seu sexto sentido para funcionar, bota aquele instinto aranha, bota aquela pulguinha atrás da orelha e se questiona. Será que eu não tô vendo alguma coisa? Porque eu não quero ficar sozinha ou porque eu acho que ela vai mudar depois que a gente casar? Então, tem algumas pessoas que trazem questões de relacionamento para mim, dentro dos processos, né, que eu focalizo aí de gestão de mudança de vida, e eu sempre faço essa pergunta: o que você não está vendo? Ou o que você está vendo, mas não está querendo ver, né? Qual que é esse olhar que você está tendo da sua própria vida tão míope, tão equivocado, tão distorcido, ao ponto de se enganar e fingir que não está vendo? Porque assim, ó, eu gosto muito dessa concepção de pensamento, vou trazer aqui para vocês, vamos ver se vocês concordam comigo. Uma coisa é você não ver, não ver. Você simplesmente não tem noção, tá perdido no rolê, não tá entendendo o que tá acontecendo e você não viu. Beleza, tem coisas que a gente não vê, mas tem coisas que estão na nossa cara. A gente já viu, mas a gente não quer ver. Então, as coisas que a gente não viu e que a gente não localizou são menos graves do que o que a gente já viu e não está tomando uma atitude, uma posição. E a posição de não querer ver o que já viu, ela é muito omissa, ela é muito covarde, ela é muito irresponsável e inconsequente, porque se é algo grave, essa coisa só vai piorar, porque a partir do momento que você vê e finge que não tá vendo, ela tem a tua conivência. E aí ela cresce solto. E tudo que a gente vê e finge que não tá vendo, a gente está sendo conivente para que aquela situação cresça, para que aquela situação piore, para que aquela situação se deteriore mais e mais. Por um motivo muito simples. Quando eu não vejo, eu não estou pondo foco, mesmo que seja o foco, para não ver. Então, quando não tem uma energia vital, por pior que a situação seja, ela não é tão grave. Agora, quando eu sei de algo na minha vida, na minha estrutura, no meu modo de ser, no meu modo de pensar, nos meus hábitos, no meu entorno, nos meus relacionamentos, nas minhas questões primais, e eu não quero ver, aí é descaso com a própria pessoa, né? Com a sua própria pessoa, né? Então eu acho que isso é uma questão muito séria, porque algumas pessoas transferem isso para outras áreas da vida. Transferem isso para o trabalho, transferem isso para a criação dos filhos, transferem isso para a própria vida financeira e alguns para a parte física, né? Você está vendo que você tem um problema, que você tem uma questão que não está funcionando direito, e aí você vai se acostumando, ou com a dor, se acostumando com o desconforto, se acostumando com, com algo, né, no teu corpo que não tá bem, ou uma emoção que tá meio esquisita, e aí você simplesmente se acostuma com aquilo que estava ruim, e ela começa a não te incomodar tanto, mas não é porque ela não é ruim. Não é porque ela deixou de ser ruim, mas é porque você criou um mecanismo de adaptabilidade com aquela realidade ruim. E a quantidade de gente que chega para mim tendo arrastado situações desconfortáveis e situações horrorosas, horrorosas, de trabalho, olha, de relacionamento, de convívio social, familiar, e as relações são muito, muito tensas, e a pessoa está arrastando isso há 1 ano, 2 anos, 3 anos.
Então, assim, essa é uma questão que eu acho que é interessante a gente parar e se perguntar: o que que eu tô vendo, mas eu não quero ver, né? O que que eu tô olhando para a vida? Eu já sei que tem coisa para ver ali e eu não tô vendo. Mas também existem coisas que elas são tão profundas, elas são tão intrínsecas, elas têm uma importância tão grande, ou se você mexer naquilo agora, vai mudar tanta coisa na sua existência que você vai fazer um plano para não ver agora, para não cuidar agora. Ver tá visto, não dá para desver. Mas você pode trabalhar essa questão no outro ano, daqui 6 meses, daqui um tempo, né? Então eu acho que isso daí também é uma questão bem interessante pra gente. Ai, peraí que o pessoal do Instagram tá caindo aqui, pronto. Bati no suporte. E acho que é uma questão também para você dar uma olhada, né? Que as questões que você talvez não tenha condições de trabalhar agora, de resolver agora, de modificar agora, de mudar agora, você pode não fazer agora, mas um plano para quando você conseguir executar aquilo, eu acho que você precisa ter. Porque daí aquela coisa não fica saltando todo dia, toda hora, toda semana. Ó, eu tenho que fazer isso aqui, olha, isso aqui tem que mudar, isso aqui você já viu e não está dando atenção. Então, fazer um plano de quando vai olhar para aquilo é muito salutar, é muito bom dentro do que eu entendo de gestão de mudança, de pegar as rédeas da vida, de assumir o protagonismo, toda essa coisa toda que eu falo aqui toda quarta-feira. Quero mandar um abraço pro Alex, que também tá sempre aqui comigo. Obrigada, viu? Não sei se você ainda tá, mas obrigada por sempre estar aqui comigo. Gosto muito de ti. Então vamos lá. Ale, mas me diz um pouco, o que que o mito da caverna do Platão e o que que o ensaio sobre a cegueira tem a ver com tudo isso que você está falando? É que às vezes a gente vai pegando uma cegueira coletiva, né? Do mesmo jeito que a cegueira lá do livro ou a pandemia que a gente está vivendo, a gente vai se contaminando com várias coisas do nosso entorno que fazem com que a gente se esqueça de quem a gente realmente é, de quem a gente veio para ser, de quais são os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades. Eu fiz uma listinha para mim e toda a semana eu vou buscar uma música diferente, uma banda diferente, um grupo musical diferente, um cantor ou uma cantora diferente. Para que eu vou fazer isso? Porque assim, eu gosto de algumas coisas muito marcadas em relação à música, né? Eu tenho os meus estilos, meus gêneros, meus ritmos preferidos, sim. Mas eu também não fico com os ouvidinhos fechados. Ah, não quero, isso eu não gosto, ah, isso não me agrada. Não, eu ouço, porque realmente, se eu não gostar, ok, não preciso ouvir mais, mas eu quero pelo menos conhecer. Então eu tenho uma flexibilidade muito grande para uma abertura para ouvir novos ritmos musicais. Mas eu vejo que eu sempre caio no mesmo. Então eu trabalho com a mesma playlist. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu venho aqui para o escritório, eu ponho a mesma música, que é a música que vai me dar o up, que eu vou conseguir, né? Acendo meu incenso, boto aqui minha musiquinha, bebo aqui minha aguinha, todo num ritual, né? Que eu tenho aqui para começar o dia, né? Bem. E é sempre a mesma música. Aí eu tava pensando, falei, gente, toda manhã eu ouço as mesmas músicas, porque começa com a minha música preferida, e aí eu vou ouvindo na cadência, né, a playlistzinha. Aí eu falei, não, isso é ótimo, porque eu gosto, eu tenho mais é que colocar o que me agrada para eu ter uma manhã boa de produtividade, né, de realização. Mas aí eu me deparei assim, eu falei, poxa, mas eu quero ouvir umas coisas diferentes. E mesmo sendo bem eclética e sendo bem aberta a novos ritmos, eu não faço isso com intenção, né? Então eu deixo a minha caverna, eu deixo o meu olhar voltado para o fundo da minha caverna com as imagens que eu já conheço e que já me agradam. E isso é fechar-se dentro do próprio mundo, né? E aí foi quando eu falei, não, vou pôr aqui que por semana eu vou descobrir um som novo, eu vou descobrir uma música nova, uma banda nova, um ritmo que eu não tô acostumada a ouvir, para colocar isso na minha lista de coisas para fazer. E olha como que é interessante isso, né? A música, ela sempre teve muito presente na minha vida, mas muito presente. E de alguns anos para cá, mais ainda. Todos os meus treinamentos têm música, música é uma trilha sonora que eu vou deixando de fundo para todas as minhas atividades.
E é tão gostoso isso, porque você dá abertura para conhecer ritmos novos, para deixar entrar o novo, é sair da própria caverna e do próprio vício de olhar, de ouvir. Então, será que eu não estava indo para um lugar muito escuro da minha própria existência e ficando tão presa num conceito de musical, né? Tô dando o exemplo musical, que eu não me abria para o novo? Então é isso que eu estou sugerindo para vocês. Vejam se existe algo que você pode começar a ver, que você pode começar a conhecer, se convidar a entender mais para que você cresça. Uma outra coisa é assuntos que você gostaria de entender e que você fala, eu não entendo nada de política. Ai, política, não entendo. Ai, não, economia, gente, não entendo nada de economia. Olha, esse negócio de finanças, investimento, ai, é tão difícil, é tão complicado. Ah, não, olha, esse negócio de história, geografia, ai, não sei onde fica para cima, para baixo do Brasil, nem sei que estado que tem. Ai, eu confundo tudo, capital, eu confundo estado. Ai, não sei quais são os países, eu não sei onde fica o quê, aonde. Torre Eiffel, onde é mesmo? Onde é mesmo? Big Ben, sabe? Então, assim, ó, quando você se dispõe a sair da sua caverna e visitar um novo mundo, ele não precisa necessariamente ser caro, ele não precisa necessariamente ser custoso. Talvez você não tenha que investir 10 horas do seu dia, da sua semana, naquilo. Mas se convida a 15, 20 minutinhos, aprender alguma coisa nova por dia. Se desafia como eu vou me desafiar a conhecer gêneros novos, cantores novos, bandas novas, ritmos novos, músicas e canções novas, porque eu tenho certeza que eu vou gostar de muita coisa. E das coisas que eu não gostar, pelo menos eu conheci. Se você não entende nada de filosofia e eu fico aqui falando de Platão, será que você não se interessaria e gostaria, e antropologia e finanças? Será que você não conseguiria começar a investir e garantir que daqui 10 anos você vai estar numa situação muito melhor do que a de hoje? Então a gente não pode se fechar dentro da nossa própria caverna, e essa caverna eu posso chamar ela de várias coisas: comodismo, preguiça, ignorância, eu posso chamar ela de frustração, de medo, de insegurança, de incerteza. Essa caverna, cada um tem a sua e cada um chama do que quiser. Tem gente que fala, não, tudo que eu já sei tá bom, já me satisfaz. Mas será que você não seria uma pessoa mais interessante? Será que você não seria uma pessoa mais empregável? Será que você numa roda de conversa não teria mais assuntos para falar? Será que você não se sentiria mais seguro para estar no teu trabalho, no teu ciclo social? Então as questões que eu trago aqui é para que você consiga crescer de forma intencional e não assim, tava lá assistindo, caiu um negócio, eu vi. Tava lá na live da Lê, ela me falou do ensaio sobre a cegueira, achei interessante. Tava lá, ela falou do mito da caverna, que o povo ficava lá para trás, vendo os trem. Só que assim, todo esse contexto está à disposição de todo mundo, de todo mundo. Não fui eu que fui em um lugar secreto e consegui uma senha e aí tive acesso a esse conteúdo. Não, tá aí para todo mundo. E a gente às vezes se inferioriza diante do mundo porque a gente pega e acredita que a nossa potencialidade é só aquilo mesmo que a gente tem. Só que a nossa potencialidade, dificilmente a gente consegue saber o limite, porque a gente sempre para antes. Será que você não está parando muito antes do quão importante, potente e forte, e guerreiro, e destemido e corajosa você é? Será que você não está parando muito antes desse limite, dessa barra que você poderia estar empurrando e sendo mais, crescendo mais, tendo mais, sendo uma pessoa mais feliz, mais realizada, mais alegre, mais plena? Então, o convite que eu te faço é não fica preso lá no fundo da sua caverna com as suas convicções, medos, incertezas, ou até com as suas verdades absolutas e se convida a conhecer coisas novas, opiniões divergentes. Eu comecei a live falando isso. Muitas vezes na vida a gente prefere ouvir aquilo que a gente já ouve. A gente prefere
aquilo que a gente já acredita. A gente prefere ouvir mais do mesmo, para a gente não ser desafiado ou confrontado com as nossas próprias certezas. Talvez você agora me ouvindo aqui não esteja gostando do que você está ouvindo, mas que bom que você está aqui, que bom que você ficou na live e que bom que você vai dar uma chance a aprender algo novo, a entender que a gente é responsável pela nossa vida e pela criação do nosso mundo e pelas conquistas que a gente tem e por quanto a gente cresce na vida, e simplesmente uma mudança de pensamento e de comportamento pode te levar muito mais além. O que que você acaba perdendo o valor para você de tanto que você vê? Às vezes, a gente está tão bitolado, tão acostumado a ter as coisas, a gente está tão mal acostumado por conseguir o que a gente tem, que a gratidão vai ficando cada vez mais rara e a gente vai perdendo o valor das coisas que realmente são importantes. Por quê? Porque a gente está tão bitolado de ver sempre as mesmas coisas que o que antes era belo, que o que antes era bom, que o que antes era importante, perde a sua importância, o seu valor, na medida que você se acostuma e que você não mais vê com a mesma essência. Eu vou explicar isso com uma história sobre meus pais, né? Então, eu cuido dos meus pais, né? Eles moram comigo e isso é muito interessante, porque conviver com eles agora, que eles estão mais velhos, é totalmente diferente, mas eu tento o máximo que eu posso não tirá-los do papel de pai. Eles não são meus filhos, eles são meus pais e eu os estou ajudando nesse momento da vida porque eles estão idosos. Eles continuam os meus pais. Não tem essa, virou meu filho. Não, não virou meu filho, não. Eles são meus pais. E essa relação eu procuro deixar bem intacta, mesmo eles agora dependendo muito de mim, porque eu acredito de verdade que essa beleza que eu consigo ver na minha relação com os meus pais, ela é muito interessante. Semana passada eu passei meio mal e eles ficaram super preocupados comigo. E aí eu tinha deixado uma roupa para bater na máquina. Aí eles foram, penduraram a roupa. Aí minha mãe fez uma comidinha lá para mim. Ela nem pode muito ficar ali na cozinha, mas ela fez uma comidinha para mim. Aí meu pai resolveu pegar um remédio, falou que era para eu tomar, que ia melhorar. E aí no dia seguinte eles me perguntaram, e aí, melhorou? Tá melhor? Então, o que eu venho fazendo com eles desde 2011, né, que já vai aí bastante tempo, eles tiveram a chance de fazer por mim. E aquilo foi tão belo, eu encarei aquilo com tanta generosidade da parte deles, com tanto amor da parte deles, e eu pude ver de novo o cuidado, né, o cuidar do pai e da mãe, o pertencer, que é aquilo que a criança tanto quer, né, quando nasce, quando cresce e fica lá no convívio, né, da família, o acolhimento, né, o zelo, o olhar de pai e mãe. Eu tive aquilo, foi tão emocionante para mim, foi tão gostoso. Por quê? Porque eu consegui ver algo que mesmo no meu dia a dia eu tinha perdido um pouquinho, né? Então, assim, às vezes você tá aí no relacionamento com seus pais, com seus filhos, com o seu companheiro, com a sua companheira, e você vai perdendo um pouco dessa essência, desse olhar as belezas, né, do relacionar-se, porque já é lugar comum, né? E às vezes fazer um elogio, expressar uma admiração, fazer um agradecimento, faz com que você realmente passe a ver com mais valor aquilo que você já estava acostumado. E não é porque você vê todo dia, não é porque você vê sempre, que aquela coisa perde o valor. A gente se mal acostuma com tudo, né? Então você sempre quis uma bolsa, aquela bolsa que você nunca teve, que você sempre quis. Aí você compra a bolsa. É incrível como o começo de ter a bolsa é fantástico, né? É uma grande conquista. Mas passa 2 meses, a bolsa vira lugar comum. E aí você vai falar assim, Thali, mas tem que sempre ter esse olhar de tudo? Olha, sempre não, mas sempre que possível sim, né? Então, agradecer é uma forma bem legal de voltar a dar valor para as coisas que você já tem, para as coisas que você já é. E no dia a dia da gente, a gente acaba perdendo essa noção de valor daquilo que
é comum, que a gente vê todo dia, né? Deixa eu dar um oi aqui para Gabi. Ai, Gabi! Beijo! Dá um beijo aqui também na Ana Cristina, na Claudinha, minha cantora favorita, predileta da vida. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que quando eu trago esse assunto, né, do ensaio sobre a cegueira e do mito da caverna de Platão, é uma provocação que eu gostaria que vocês se sentissem provocados. Espero estar conseguindo cumprir aqui a minha missão de parar de fingir, de parar de tapar o sol com a peneira, de parar de fingir que não vê o que tem que mudar e o que tem que fazer, de não se habituar a de tanto ver, porque tanto ver, não dar mais valor. E aquela coisa que você enxerga, finge que não viu, convive com a dor e com o sofrimento, com o comodismo, com a preguiça, com a vida mais ou menos, com a normose, com o desconforto, com a frustração, com a revolta, com o desamor, e aí você vai deixando aquilo. Tudo que a gente cultiva cresce. Tudo que a gente cultiva cresce. E essa frase, tudo que a gente cultiva cresce, é uma frase que meio que norteia a gestão de mudança. Porque se você quer acabar com algo, mudar algo, sair dessa frequência que não está sendo boa para você, você tem que parar de cultivar. Você tem que parar de pôr energia. Você tem que desligar a televisão, puxar da tomada para nem aquela luzinha de stand-by ficar. Se você já sabe aquilo que você quer mudar na sua existência, se você já tem consciência do que está ruim, do que está mal, do que não está legal, se você abastece, essa coisa cresce. E aí você vai me dizer que você não fez nada. Você fez, você não tirou aquilo da tua vida. Ali não tem como tirar porque é um pai, é uma mãe, é uma sogra, é um filho. Tudo bem, você pode não tirar, mas você precisa encontrar um jeito de conviver com isso de uma forma menos dolorosa, menos sofrida, mais realista, para que você consiga também ser feliz dentro dessa situação. Ale, então a gente tem que buscar a felicidade acima de tudo? Eu acredito que sim. No trajeto para a felicidade, momentos bem difíceis acontecem. Felicidade, para mim, não é só um grande pódio, né? Ou um grande paraíso. Felicidade, para mim, é dentro dos percalços eu consigo tirar o que dá, né? De lição, de melhor, aprender alguma coisa, evoluir algo. Mas tem muito mais sobre o amor, né? O amor que você coloca na sua vida, né? Os momentos felizes que você dá valor, a gratidão que você expressa para quem está na tua vida, te acompanhando na tua jornada. Então são alguns elementos e algumas questões que sempre que eu levanto com os meus clientes, nos meus workshops ou nos meus eventos corporativos, a gente vê pipocando isso na vida da pessoa. São pessoas que vivem processos ilusórios. Elas acreditam que as pessoas vão mudar e que as situações vão ficar favoráveis para elas. Eu sinto te informar, não queria ser a mensageira, o mensageiro sempre morre, né? Eu não gostaria de ser a mensageira de más informações e notícias para você, mas as pessoas não mudam e as situações nem sempre melhoram. Né? Eu sempre gosto de ver que a gente melhora apesar e além das situações difíceis. A gente aprende a conviver. Frustrações todos nós temos, dores, sofrimentos, desilusões, mas o que me deixa muito pasma é o poder criativo que o ser humano tem de construir armadilhas para si próprio. É quase como se as pessoas se boicotassem, né? Elas sabem que tem uma questão ali para ser mudada, mas elas fingem não ver. Elas preferem continuar no fundo da caverna delas, olhando para a parede e se assustando com o mundo lá fora. O mundo lá fora nada mais é do que a projeção do seu mundo interno. Se não tá legal, se não tá bom, tá na hora de mudar.
Tá na hora de você acordar para a realidade que você quer viver e saber que você vai ser a única pessoa responsável. Por mais que seus pais te ajudem, por mais que seu marido, sua esposa te ajude, por mais que você tenha amigos maravilhosos, sócio, sócia, por mais que você acorde todos os dias porque você tem 2 filhos para criar e aquilo te traz um gás, eu tenho uma coisa para te dizer, que você está criando em cima do quê, né? Qual é a tua realidade? Qual é o teu poder de escolha? Qual é a tua vontade de ser? No que você realmente tá se baseando para viver cada dia da tua vida? Então, assim, sempre dá para mudar, sempre dá para a gente crescer, sempre dá para a gente progredir, né? Tem dias que são péssimos, gente, mas também, ó, eu vou falar isso aqui, porque todo mundo fica achando que porque eu trabalho com isso aqui, minha vida é um mar de rosa. Não, gente. Tem dia que é fogo, tem dia que é difícil, tem dia que é o vucu-vucu do inferno, tem dia que é ruim, gente. Mas a questão não é porque tem dias que são ruins que eu vou deixar de fazer aquilo que eu venho fazendo com consistência, constância, com disciplina, com planejamento, com desejo, para que as coisas melhorem. Então, isso daí é uma coisa que eu insisto com os meus clientes e trago hoje aqui para vocês, do quanto que a gente tem que ser responsável pela vida que a gente tem e pela vida que a gente não tem, mas merecia ter. Eu acho que essa parte também é bem interessante. Deixa eu falar aqui um beijo aqui para a tia Luzia. Beijo, minha querida, saudade, tia. Deixa eu falar aqui também com a Cara Legal Cabeleireiro. Ai, que maravilha. Que chique que eu tô. Obrigada pela tua presença aqui. E também com a Catarina Digital. Ai, adoro gente que bota digital, porque eu já sei que sabe tudo aqui dos Paranauê. Obrigada por você também estar aqui, Catarina. Então, assim, o quanto que a gente vai passando pela vida e vai tendo muitos percalços, né? Muitos momentos difíceis. E eu acho verdade, assim, né? Quando a gente está nessa cegueira, nesse momento difícil, nessa coisa nublada, nessa coisa tenebrosa às vezes, aquele esforço que eu falei para vocês no começo da live, de você se colocar sempre num lugar de observação do que eu poderia pensar diferente, o que eu poderia fazer diferente. E se isso acontecesse, eu estaria preparado? Porque daí você tem um repertório maior. Gente, eu juro que vale a pena expandir o repertório, sabe? Se você é advogado, se você é engenheiro, se você é motorista de Uber, se você é manicure, se você é dona de casa, se você é coach, se você trabalha com finanças, ou se você é um autônomo aí, um empresário, um empreendedor, ou um desempregado procurando recolocação, aumenta teu repertório, criatura. Não fica com mais do mesmo. Assiste TED, ó. Pessoal que tá no meu canal do Telegram, todo final de tarefa eu coloco indicação de livro, indicação de filme e indicação de TED. É para todos os gostos. Se você é de ler, você lê. Se você é de assistir filme, você assiste filme. Se você só tem um tempinho curtinho, assiste um TED. Mas não deixa de expandir a tua cabeça. Nesse exato momento, eu sei que você tem uma dúvida dentro de você. Seja qual for. Será que se eu comer mais ovo vai aumentar meu colesterol? Essa é uma dúvida frequente. Será que se eu beber só 1 litro de água e não 2, eu vou menos ao banheiro? Será que se eu comprar uma casa é melhor do que se eu investir o dinheiro e pegar o dinheiro? Então, assim, existem mil formas de fazer as coisas. Só que quando você não vai atrás das respostas, dificilmente você expande seu vocabulário, seu repertório, sua bagagem, seu conhecimento. Então, assim, é uma dica bem grande, assim, expande, sai da caverna, sai da verdade absoluta, sai das suas grandes convicções. Ah, que querida, beijo tia, coisa boa. Então, assim,
Hoje eu queria trazer essas 3 perguntas, né? O que que você insiste em não ver, o que que você finge que não tá vendo e o que você acaba perdendo o valor de tanto que você vê, né? Porque seja lá qual for o caso, todos eles são muito complexos, muito perigosos e podem te trazer grandes sofrimentos se você não parar para ver de frente, com clareza, com verdade. O que está acontecendo com você? Para onde você está indo, né? O que você quer de verdade? Quais são as ferramentas que você já tem e quais são as ferramentas que você precisa adquirir? Uma coisa que eu faço com os meus clientes que vêm por conta de transição de carreira, querendo promoção, é fazer essa análise sobre si mesmo. Será que você tá capacitado para aquilo que você tanto quer? Então vamos lá. Pega o job description, que é a descrição do trabalho daquela pessoa que você quer ser, que você quer ser promovido, e pega o seu. E aí você faz match, você bota os dois um em cima do outro e vê. Para ser gerente sênior, eu tenho todas as capacitações, as competências, as qualidades que aquela pessoa tem? Daí você vê o seu e vê o que, para onde você está querendo ir. E aí você descobre o que precisa trabalhar. E aí o meu processo é para trabalhar essas questões. Então, assim, você quer comprar um carro. Você hoje tem as condições necessárias para comprar um carro? O que eu tenho que fazer para comprar um carro? Em quanto tempo vai ser? O que eu tenho que economizar? O que eu tenho que abrir mão do meu dia a dia para comprar esse tão sonhado carro? Será que você está tendo a maturidade de olhar para isso? Ai, Alessandra, eu quero tanto um relacionamento. Ai, como eu quero um relacionamento. Mas eu não encontro ninguém legal. A questão é, você é legal? Será que você é legal? Né? Será que você está sendo uma pessoa boa? Será que quando a pessoa chega para conversar com você, você só não fica falando de problema? Será que você não é uma pessoa que julga muito e aí você está lá no teu primeiro encontro, aí você fala, ai, que lugar esquisito, ai, que cheiro ruim, ai, que bebida esquisita, ai, que vento, ai, que frio, ai, que calor. Ninguém gosta de gente reclamona do lado, né? Se der para evitar, melhor. Então, assim, o quanto que você tá vibrando, tá compactuando com você mesmo para conquistar as coisas que você quer. É muito bonito falar que quer um relacionamento, mas será que quando você está dentro do relacionamento, você abre mão? Você é flexível? Você vive em função de fazer aquela pessoa a pessoa mais feliz do mundo? E se tiver que olhar para as suas próprias sombras, trabalhar isso com a pessoa para que vocês dois consigam crescer na luz? Será que você está disposta a abrir mão da sua individualidade, do seu egoísmo em prol da outra pessoa? São questões assim que a gente tem que se perguntar. Então, quando a gente não está encontrando um grande amor, ou quando a gente não está conseguindo um bom cliente, ou quando a gente não está conseguindo uma promoção no trabalho, ou quando a nossa vida financeira não progride, a gente tem que olhar para a gente e entender o que a gente não está fazendo, ou o que a gente está fazendo repetidas vezes que não está dando certo. Isso é sair da cegueira da própria caverna. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito feliz com todo mundo que esteve aqui comigo, me acompanhando. Vocês são os queridos. Não arredaram o pé, ficaram aqui comigo o tempo todo. E eu quero agradecer, mandar beijos para todos vocês. Agradecer o tempo, que é o bem mais precioso do ser humano. Se você investiu aqui na minha live, muito obrigada. Se você puder compartilhar essa live com as pessoas que você gosta, quem sabe tem um monte de gente lá no escurinho da própria caverna, precisando enxergar umas coisas, precisando olhar umas coisas, e alguma coisa do que eu disse aqui, você gostou? Compartilha com os teus amigos, comenta aqui também no Facebook, no Instagram, e em breve também no YouTube, e aí você me ajuda também a chegar para mais gente. No mais, muito obrigada, uma ótima quarta-feira para vocês. E o tema da live da próxima quarta-feira, quem vai escolher são vocês. Então, eu vou deixar caixinhas abertas e também lá no Facebook para que vocês me façam sugestões do que trazer na quarta-feira que vem. Quero muito atender às expectativas de você, que quem sabe pode ser a de mais um monte de gente. Vou dar um beijo aqui. Geraldo, tô indo, querido, mas já volta aí a live que já vai ficar salva aqui no IGTV. Obrigada por estar aqui comigo, querido. Um beijo, gente, e até lá
Muito bom. Onde está o canal do Telegram? O canal do Telegram está na bio aqui no Instagram e na postagem que tem tem um aviãozinho e uns pontinhos assim lá no meu Facebook. Então é só entrar no perfil lá do Instagram, no link da bio e também no Facebook. A gente está na Jornada das 8 Saúdes, você entra agora, faz a saúde que está valendo e depois você volta para as outras saúdes. Vai ter muito conteúdo exclusivo e especial para quem estiver lá me acompanhando. Fora que vocês sempre serão os primeiros avisados de tudo que eu faço. Então, me segue lá, vamos junto, entra no grupo, que vai ser um grupo sempre muito querido, com uma atenção bem mais especial, né? Porque daí lá é o meu cantinho, o meu telefone, aí dá para falar de forma aberta, de forma espontânea, sem filtro. Um beijo para vocês, gente. Tchau, beijão.